tarde, sétimos anos. Vamos hoje para mais uma correção de atividades. Estaremos corrigindo agora as atividades da semana do dia 1 ao dia 5 do 6, certo? Nessas atividades que vocês fizeram, era sobre soma de números inteiros. Então, vamos lá, pega o caderno de vocês e vamos corrigir exercício por exercício. Então, vamos lá? Primeira questão. Primeira questão dizia o seguinte: representa os valores abaixo com números inteiros e efetue as adições, certo? No dia 3, havia R$ 120 em minha conta. Então, nós vamos começar lá. Se havia, é positivo. Então, mais 120 na minha conta corrente. No dia seguinte, depositei. Se depositei, é mais também, mais R$ 85. Então, observa lá, ó, sinais são iguais. Se sinais são iguais, soma os números e conserva o sinal comum. Então, vai ficar 120 mais 85, dá um total de R$ 205. Então, a pergunta, quanto tem agora? Agora, tenho R$ 205, certinho? Vamos para a próxima. A próxima diz: o saldo da conta de Eva estava negativo em R$ 95. Então, se ele estava negativo, então eu vou pular menos 95. Depois dela pagar uma dívida, se é dívida, é menos também, menos 175. Agora a pergunta: que saldo Eva tem na sua conta? Então, vamos lá. Ela devia 95 e gastou mais, fez uma dívida de 175. Então, dá um total de, você olha aqui, observa que os dois são negativos, então eu vou conservar o sinal. Conservando o sinal, vou conservar o sinalzinho de menos e somar os números. Então, eu tenho 95 mais 75 dá um total de 270, certinho? Questão 2. Responda as questões. Agora, vamos observar o que está pedindo aqui. Então, eu tenho o seguinte: é a soma de dois números inteiros de mesmo sinal. É 21. Então, ó, vamos observar o seguinte: o que ele disse? Que eu vou pegar dois números com o mesmo sinal e a resposta vai ser 21. Qual é o sinal desses números? Para ser número positivo, para ficar o resultado positivo, o que tem que acontecer? A somatória tem que ser de dois números positivos. Então, qual é o sinal desses números? Só pode ser positivo. Se você pintou a dúvida, quer fazer um exemplo, vamos lá então. Vamos no exemplo. Então, se eu tenho mais 10 mais 11, os dois sinais não são positivos? Se os dois sinais são positivos, eu somando positivo com positivo, sinais iguais, só pode ser um resultado positivo. 10 mais 11 dá um total de 21. Lembrando que o sinal negativo não há necessidade de vocês colocar, mas aqui eu sei que existe, então, resultado positivo. Na letra B diz o seguinte: a soma de dois números inteiros de mesmo sinal é 210. Vocês observaram que aumentou o número, mas dá uma olhada, ó, mesmo sinal. Resultou em 210 positivo. Para dar um número positivo, só pode ser a somatória de números positivos. Então, qual é o sinal desse número? Positivo. Se você quiser criar um exemplo, pode. 200 mais 10 é um exemplo. Fica a critério. Vamos lá. Na letra C diz: a soma de dois números inteiros de sinais diferentes é 13. Qual é o sinal do número de maior módulo? Então, olha,
Primeiramente, ele diz lá que os sinais são diferentes. A palavra-chave está aqui, ó, se são diferentes. E resultou um número positivo. Para os dois sinais ser diferente e resultar um número positivo, o número que tem maior módulo só pode ser positivo. Por quê? Toda vez que eu tiver sinais diferentes, ó, coloquei até um exemplo aqui, ó, mais 23 menos 10. Então, o resultado vai ser 13. Toda vez que os meus sinais forem diferentes, eu conservo o sinal daquele que tiver maior módulo. Então, para o meu resultado ser um número positivo, o maior tem que ser positivo, certinho? Então, o resultado será positivo. Letra D. Letra D diz: a soma de dois números inteiros de sinais diferentes é 25. Então, ele disse que tenho dois números de sinais diferentes que totalizou na resposta um número positivo. Mesmo caso da letra C. Para dar como resultado o número positivo, o maior em módulo só pode ser um número positivo. Se você quiser dar um exemplo, pode. Por exemplo, você tem lá, ó, mais 50 menos 25. Então, ó, qual que é o maior? Não é o 50? Ele não é positivo? Então, vai permanecer o sinal dele. Então, vai ficar mais 50 menos 25 faz 25, certinho? E não esqueça que o sinal de positivo não há necessidade de colocar. Então, o que acontece? Toda vez que o número não tiver sinal, ele é um número positivo, certo? Vamos lá, questão 3. A questão 3, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com ela. Vamos ver o que diz? Ela diz o seguinte, ó, o saldo bancário de um cliente do Banco Fortuna era de R$ 43. Aí, ó, não tem sinal, então já sei que isso aqui é um número positivo. E passou a ser, olha o sinalzinho aqui, ó, menos R$ 6. O cliente fez um depósito ou uma retirada? Olha, ele tinha R$ 43 lá na conta. E, de repente, ele ficou devendo 6. Então, pela lógica, ele fez que uma retirada. Aí, vamos na lógica. O que acontece? Ele tinha R$ 43. Ele fez uma retirada. Você já descobriu que fez uma retirada, porque ele foi devendo o banco. Se ele ficou devendo o banco, significa o quê? Que ele retirou do banco mais do que ele tinha. Ele tinha, então, só R$ 43. E retirou esse 43 e ficou devendo quanto? 6. Então, eu vou lá no cantinho e vou fazer, ó, 43 mais 6 dá um total de 49. Então, quanto foi a retirada dele? A retirada foi, então, de R$ 49, certo? Fechou a história. Vamos lá para a questão 4. Na questão 4, eu tinha assim, ó, vamos calcular. Então, aqui é simplesinha, só para vocês firmar mesmo a questão de sinais. Não tem, então vamos na letra A. Não tendo sinal, eu tenho o sinal de positivo. Então, mais 12 com mais 3, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, mais 12 com mais 3, então dá 15. Lembrando que não há necessidade de colocar o sinal, então eu tenho mais 15, certo? Vamos lá para a letra B. Na letra B diz o seguinte, ó, mais 18 menos 84. Agora, vocês viram o seguinte, não tem sinal, eu tenho mais aqui. Aí, os meus sinais são o quê? Diferente. Se os sinais são diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior em módulo, que é o 84, e tirar o 18. Então, eu vou lá do lado do caderno e coloco, ó, 84 menos 18. Então, aqui eu vou ficar, ó, 4 não tira o 8, pede emprestado, vai ficar 7, aqui 14.
14 menos 8, 6. 7 menos 1 dá 6. Pronto, fiz a continha lá, então, eu tive um total de 66. Então, coloquei lá 66. Aí, eu tenho que lembrar, qual que é o maior? Não é o 84? Então, eu vou conservar o sinal dele, que vai ser menos 66. Então, o que você tem que lembrar sempre, sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai. Isso você tem que repetir todo momento para vocês não esquecerem. Sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai. Certinho? Então, vamos lá na letra C. Na letra C diz o seguinte: menos 5 mais 4. Então, vamos observar o sinal. Sinal negativo e sinal positivo. Então, se os sinais são diferentes, o que eu vou fazer? Subtrair. Então, olho lá, quem é maior em módulo? 5. 5 menos 4, 1. Conserva o sinal dele. Então, vai ficar menos 1. Pronto. Letra D. Olha lá. Não tem sinal positivo. Então, mais 275 menos 72. Sinais diferentes, subtrai. Eu vou subtrair quem? O maior. Quem é o maior? 275 menos 72. Então, dá um total de 203. Lembrando o seguinte, quem manda é o maior. E o maior é positivo. Então, o resultado vai ser positivo. Vamos para o próximo. Letra E. Dá uma olhada na letra E, os sinais. Eu tenho menos 11 mais 21. Observaram que os sinais aqui são diferentes. Se os sinais diferentes, o que eu faço? Subtrai. Se eu vou subtrair, quem é o maior? 21. Então, 21 menos 11 vai dar 10. Conserva o sinal do maior. O maior não é positivo, então aqui vai continuar o número positivo. Colocou o sinalzinho de mais, não tem problema, mas pode deixar sem o sinal, que é positivo. Letra F. Vamos olhar a letra F. Olha na letra F. Menos 305, menos 47. Vocês observaram que os sinais são o quê? Iguais. Se os sinais é iguais, então nós vamos ter que somar os números e conservar o sinal. Menos e menos, então vou conservar o sinal de menos e vou lá do lado e faço a continha, ó, 305 e 47. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar os números, então vai ficar 5 mais 7, 12, vai 1, 4 e 1, 5 e 3. Então, deu quanto? 352. Negativo. Meninos, sempre coloca na cabecinha de vocês o seguinte. Às vezes a gente olha o sinalzinho de menos, a tendência nossa é querer tirar, mas não. Então, vamos parar com esse conceito. O conceito nosso agora de números inteiros é que sinais iguais eu somo. Sinais diferentes, eu vou subtrair. Então, você sempre, a primeira coisa, você vai olhar para o sinal. Olhou para o sinal. Sinal igual, soma. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai. Então, vamos para a letra G. Na letra G, diz o seguinte. Ó, 14 e menos 7. Observou o seguinte, não tem sinal, o sinal é positivo. Então, mais 14 menos 7. Então, se os sinais são diferentes, o mais daqui e o menos daqui, eu vou subtrair. Subtraindo, eu tenho, ó, 14 menos 7 dá 7. Conservo o sinal do maior em módulo, então vai ser positivo. Pronto. Letra H. Na letra H, eu tenho 91 e menos 37. Então, voltando lá. Não tem sinal, ele é positivo. Então, eu vou ter mais 91 menos 37. Se os sinais aqui, ó, coloca até o mais para você visualizar bem. Sinais diferentes. Se os sinais forem diferentes, eu vou subtrair. Vou subtrair quem? Quem é maior em módulo? 91
menos 37. Vou lá no cantinho do caderno e coloco, ó, 91 menos 37. Então, pedi emprestado, 8. 11 menos 7, 4. 8 menos 3, 5. Então, deu 54. Agora, lembrando que ele fica com o sinal daquele que tiver maior, aquele número que for maior em módulo. Então, vai ser quem? 91. Então, o sinal vai ser positivo. Vamos continuar? Próximo. Nós vamos continuar ainda com o mesmo exercício. Então, vamos lá. Nesse mesmo exercício, nós temos... Vamos para a letra I. Na letra I, ó, observa lá, menos 2 e menos 43. O que acontece? Os sinais são o quê? Iguais. Se os sinais são iguais, o que eu vou fazer? Vou somar os números e conservar o sinal. Então, qual é o sinal? Menos e menos, conserva o menos. 2 mais 43 deu 45. Então, ó, conserva o sinal e soma os números. Pronto. Letra J. Na letra J, é o mesmo caso. Vamos ver lá. Vamos ver a questão dos sinais, né? Se eu vou somar, eu vou subtrair. Na letra J, eu tenho, ó, menos 100 e mais 100. Observa o que aconteceu. Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o que eu vou fazer? Subtrair. Então, ficou, ó, como os números são iguais, né? Então, ficou 100 menos 100, 0. Desde já vamos aprender uma coisinha nova. Toda vez que eu tiver números iguais e sinais diferentes, a gente pode estar cortando. Esse cortar aqui, nós falamos cancelar. Então, sempre que eu tenho, grave isso aí, números iguais, sinais diferentes, eu posso cancelar, que ele vai dar 0. Então, aquele detalhe, você tinha uma dívida de R$100, pagou R$100, você zerou. Então, quando que eu posso fazer isso? Eu tô dando essa dica porque quando vocês forem fazer expressão, isso aqui vai ser muito importante, tá bom? Se tiver dois números iguais de sinais diferentes, você pode cancelar, porque sabe que o resultado vai ser 0, ok? Vamos lá, então, a letra L. Vamos lá, na letra L diz o seguinte, ó, menos 50 e menos 25. Os sinais são o quê? Iguais. Se os sinais são iguais, o que eu vou fazer? Somar os números, vou juntar os números. Então, ficou 50 mais 25 deu 75. Se eu juntei, toda vez que eu junto os números, eu conservo o sinal comum. Então, vai ficar menos 75. Pronto. Vamos para a letra M. Vamos ver o que diz a letra M. Não tem sinal positivo. Mais 108 menos 120. Olha, sinais são o quê? Diferente. Se os sinais é diferente, vou pegar aquele maior em módulo. Quem é o maior em módulo? 120. Então, 120 menos 8 vai dar quanto? 12. Aí eu tenho, vamos ver o sinal? Se o 120 era o maior em módulo, então o sinal permanece dele. Ele que está mandando na história, ok? Vamos para a letra N. Na letra N eu tenho, ó, menos 20 e mais 16. Observa os sinais. Primeira coisa é observar os sinais. Sinais são o quê? Diferente. Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal daquele que for maior em módulo. Então, quem é maior? 20. Então, dele eu já pego, ó, o menos e já faço, ó, 20 menos 16 deu 4. Agora, ó, sempre que você também pintou a dúvida e você sempre usar aquela coisinha que eu falei para vocês, que você pode colocar até do lado, ó, mais você tem, menos você deve, também vocês não erram. Por que vocês não erram? Porque, olha, se você deve R$20 e paga 16, o que acontece? Você fica devendo 4. Pronto. Pode fazer sempre esse comparativo também. Se pintar a dúvida,
faz o comparativo, tá bom? Vamos lá na letra O. Não tem sinal? Positivo. Então, ficou mais 40 menos 52. Se os sinais são diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Então, pega o maior em módulo. Quem é? 52. 52 menos 40 vai dar 12. Conserva o sinal do maior, então, menos 12. Letra P. Na letra P, eu tenho menos 25 mais 30. Dá uma olhada. Quais os sinais dos dois números? O menos e mais. Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair. Então, subtraindo, eu tenho 30 menos 25 dá 5. Conservo o sinal do maior, então, mais 5. Se não quiser colocar o sinal, não há necessidade. Ok? Olha lá, olha. Eu falei lá na letra J que quando os números forem iguais, vocês cancelam. Mas vocês têm que lembrar o quê? Números iguais e sinais. Então, vamos lá na questão 5. Na questão 5 diz, um bar chegaram alguns potes que deveriam conter 60 bombons cada um. Então, ó, 60 bombons. Grifa lá. O proprietário fez uma verificação e marcou os potes da seguinte maneira. Ele colocou lá, no pote A, menos 1, no pote B, mais 2, no pote C, 0, no pote D, mais 3, no pote E, mais 4. Pronto, fez essa marcação. Agora, pergunta o seguinte, existe algum pote que contém 60 bombons? Qual deles? Então, vamos observar o seguinte, a marcação que o dono, o proprietário, fez dos bombons foi o seguinte, onde estava que ele usou número negativo, é que estava faltando. Por exemplo, no pote A, faltava 1. No pote B, ele pôs a marcação mais 2. Então, isso significava que estava passando 2. No pote C, olha lá, ó, marcação 0. Isso significa, então, que o pote C estava completíssimo, certinho, com 60 bombom. Então, a pergunta, existe algum pote que contém 60 bombom? Sim. Qual ele? C. Pronto, respondido. Vamos para a letra B. Na letra B diz, quantos bombom há em cada pote? Então, vamos observar. No pote A. No pote A deveria ter quantos bombom mesmo? 60. Porém, tem a marcação de menos 1. Então, tá faltando 1. 60 menos 1. Então, no pote A tem 59 bombons. No pote B, vamos ver o que acontece. No pote B, deveria ter 60. Porém, está a marcação mais 2. Se está a marcação mais 2, significa que passou 2. Então, ele está com 62. No pote C, vamos ver o que acontece no pote C. Deveria ter quanto? 60. Porém, está com a marcação 0. Então, tem 60 bombons. No pote D. No pote D tem a marcação, ele deveria ter 60, está com a marcação menos 3. Então, daí eu tenho 60 menos 3, tem quantos bombons? 57. Vamos para o último pote. O pote E deveria ter quanto? 60, mas está com a marcação mais 4, significa que passou 4. Então, daí, ele está com um total de 64 bombons. Então, nós temos, ó, o pote A com 59, o B com 62, o C com 60, o D com 57 e o E com 64. Pronto, respondido a letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, diz o seguinte, na letra C diz, se transferimos o excesso de bombom do último para o primeiro, qual seria a nova marcação? Então, vamos lá. No pote E, vocês observaram que ele tem o quê? 64. Então, no pote E, está passando quanto? 4. Perfeito.
Eu vou pegar esses 4 e vou transferir para o primeiro pote. O primeiro pote, que era o pote A. Então, A tá com 59 bombons. Mais o excesso, que é 4, então dá um total de 63. Então, ó, vocês viram que 63 está passando quanto? 3. Então, no pote A, a nova marcação seria o quê? Mais 3. Eu teria que colocar o mais 3 que está passando, ok? Questão 6. Na questão 6, ele diz o seguinte, vamos ver o que está dizendo essa questão 6. Observe as temperaturas registradas às 10 horas de certo dia em várias cidades do mundo. Aí tá, né? Ele colocou os nomes da cidade por letra e as temperaturas. Tá aí um quadrinho bonitinho. Então, vamos lá. Na letra A, ele pede: em que cidade se registram temperaturas positivas? Então, eu tenho que lembrar que números positivos é aqueles que vêm com o sinal de mais ou aqueles que tivessem o sinal. Então, ó, letra A não, que tá menos. Então, a letra B, então a cidade B. C, não. A cidade D. A cidade E. E a cidade G. Pronto. Se alguém colocou a cidade e a temperatura também, corretíssimo. Poderia colocar lá, ó. Cidade B mais 7, cidade D mais 18,6, cidade E mais 26 graus Celsius e a cidade G mais 34, ok? Então, vamos lá, a letra B. O que diz a letra B? Vamos ver. Em que cidade se registraram temperaturas negativas? Então, vamos lá, quem tem menos? Cidade A, cidade C, cidade F. Então, foi, ó, essa aqui, negativa, a C, A, C e F. Pronto. Agora, ele pergunta na letra C. Qual foi a maior temperatura registrada e a menor? Então, maior quanto nos números positivos, lembra lá atrás um pouquinho, recordando lá naquela reta numérica, quanto mais longe do zero ele estiver, maior ele será. Então, o maior número positivo que eu tenho é 34. Então, qual foi a maior? Então, eu vou escrever lá. Maior temperatura é igual a 34 graus Celsius. E a menor? Vamos colocar lá, menor. A menor, você tem que lembrar que quanto mais longe do zero, menor ela é. Então, ó, depois eu começo, tá o zero, volto lá naquela reta numérica, 0, menos 1, menos 2 e vai. Então, quem que é a menor aqui? Então, a minha menor vai ser menos 7,2 graus Celsius. É o que está mais longe do zero nos números negativos, certinho? Vamos para a última questão. Vamos ver o que diz essa última questão. Nessa última questão, nós temos o seguinte, ó. Uma pessoa tem R$ 600 numa conta bancária e faz sucessivamente a seguinte operação. Retira R$ 73,50, R$ 73,50, retira R$ 466,90, deposita R$ 18,30, retira R$ 125. Perfeito. O saldo fica positivo ou negativo enquanto? Então, vamos lá. Lembrando que ela tem. Se ela tem o quê? R$ 600. E depois ela vai colocando também. O que ela coloca, o que ela deposita, ela tem. Então, vou colocar assim, ó. Depósitos. Depósitos. Lembrando que os depósitos são o que ela colocou lá na conta. Então, ela tinha 600, ela tinha. Mas depois ela depositou mais R$ 18,30. Então, lembrando que, por que eu coloquei o depósito junto que ela tem? Para facilitar, porque isso aqui são números positivos. Então, vai ficar aqui, ó.
Aqui deu 0,3,816. Então, junto com o que ela tinha, mas o depósito que ela fez, que é positivo, então ela deu um total de R$ 618,30. Perfeito. Agora vamos ver as retiradas. Lembrando que as retiradas são números do quê? Negativo. Então, vamos lá. Ela retirou R$ 73,50, número negativo. Ela retirou R$ 466,90 e ela retirou R$ 125. Pronto. Por que eu coloquei eles todos juntos? Se a retirada não é tudo negativo, se os sinais são todos negativos, eu não posso somar, eu devo, né, somar os números e conservar o sinal comum. Então, aqui vai ser menos. Continuando, nós paramos lá na soma, né? Então, só retornando. Nós tínhamos aqui 73, menos 73,50, menos 466,90, menos 125 reais. Somando tudo, deu um total de 665,40 centavos. Então, vamos lá. Voltando, vocês já descobriram que o saldo é negativo. Por que o saldo é negativo, né? Porque as retiradas foi maior do que o depósito. Então, ele tinha 600, depositou 18 e retirou 665,40. Se ele retirou mais do que tinha, então saldo negativo. Agora, vamos ver de quanto. Então, ó, eu tenho ao todo 618,30 menos as retiradas, que foi 665,40. Sinais são diferentes, o que eu vou fazer? Subtrair. Pega o número em maior módulo, 665,40 menos 618. Então, aqui eu tenho 0, 4 menos 3, 1. Pede emprestado, vai ficar 15 menos 8, 7. 5 menos 1, 4. 6 menos 6, nada. Então, concluindo o exercício, o saldo fica positivo ou negativo? Ficou negativo. De quanto? De R$ 47,10. Então, menos R$ 47,10. E terminamos a nossa correção por aqui, tá certo? Faça a correção direitinho no caderno de vocês.